Deixa eu explicar tudo. Tudo que você está vendo em volta, que está tão te distraindo, que você não percebe que existe uma guerra espiritual ao nosso redor, que você não pode ver. Para muitos de nós, isso não é uma luta. Muito tempo atrás, você não estava nem aí, porque era o que era para você. Não era um problema para você antes. Mas para seguidores de Jesus, existe um ponto que nós nos tornamos pessoas em Cristo. A gente está estudando o livro de Efésios e fala várias vezes no livro que você é um povo de Jesus, que colocou a fé em Jesus. E a gente se moveu em Efésios, lá no meio fala sobre a pessoa que anda com Jesus tem que andar dignamente. Dignamente na face diante de Jesus, vivendo nesse mundo. E à medida que a gente chega no final do livro de Efésios, Efésios capítulo 6, nós lemos isso. Efésios 6, 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam. Sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão firmes e em pé. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a calçadura da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé, para deter as flechas do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos, estejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Nós estamos em guerra. E essa guerra está nos impactando. A gente gastou algumas semanas falando sobre seja cheio do Espírito. Olha, existe um mundo espiritual ao redor de nós. Seja cheio do Espírito. Então a gente começou a falar, olha, isso vai resultar na forma que a gente ora, as palavras que saem da nossa boca, as músicas, os hinos. Vai impactar como a gente trata um ao outro. A esposa vai se submeter ao marido. Os maridos vão amar as esposas a um ponto de morrer por elas. As mulheres vão respeitar os maridos que amam ela muito. As crianças vão obedecer os pais. Isso é o resultado do Espírito de Deus fluindo na sua vida.
Isso é uma mudança de vida. Nos coloca distintos do mundo. Nos muda como a gente se apresenta no trabalho, como a gente responde para o nosso trabalho e as pessoas que trabalham comigo e para mim. É tudo espiritual. E por conta do Espírito Santo na sua vida, você não é o mesmo. E você não viaja através da vida da mesma forma que as outras pessoas vivem. Que essas pessoas disseram no passado, eu gosto do sistema desse mundo. Eu gosto do jeitão desse mundo. E eu estou andando nesse caminho. Os seus filhos têm sido impactados também pela batalha. O seu cônjuge tem sido impactado pela batalha espiritual. E até mesmo no seu trabalho tem sido impactado pela guerra espiritual. É por isso que alguns hoje aqui estão lutando. E é por isso que o apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito de Deus, fala, à medida que ele fala, é por isso que ele fala no final da carta dele, finalmente, sejam fortes no Senhor. A gente não vai falar sobre guerra espiritual essa manhã, mas a gente é uma igreja que fala sempre de Cristo. O que a gente quer falar para você é, seja firme no Senhor. A gente falou sobre essa série, Ande Dignamente. Tem esse verso agora que nos fala, nos encoraja. Seja forte no Senhor. Você consegue. Eu quero que você ouça logo no começo dessa manhã as boas novas. Jesus venceu a guerra contra o inferno, o diabo e a morte. Eu vou terminar essa manhã. A gente vai ver no final da Bíblia. Nós ganhamos, nós vencemos. Jesus venceu. Antes de tudo que eu vou dizer hoje, eu quero que você saiba disso. Jesus veio dos céus para este mundo numa missão de resgate de pecadores, para salvá-los do destino de inferno, que não ia nos separar para sempre de Deus. Ele veio a esse mundo e resolveu isso de uma vez por todas. Ele viveu uma vida perfeita. Preencheu todos os requerimentos que eram precisos. Existia uma guerra espiritual e existiam pessoas que falaram que, olha, ele nasceu. Aliás, existia uma guerra espiritual para matar ele quando ele era pequeno, para que ele não pudesse salvar o homem dos pecados. Ele sofreu oposição, ele foi agredido e finalmente ele foi pendurado na cruz e morreu. E lá naquela cruz ele disse, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E na morte dele, no tempo da morte dele, a oração dele foi respondida. E após 3 dias, ele ressuscitou e venceu o inferno e a morte para sempre. E para aqueles que colocarem a fé nele, nós participamos dessa vitória. O livro de Colossenses fala o que aconteceu desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Jesus venceu. E por conta disso, se você é um filho de Deus, você não tem mais que ser controlado pelo pecado, o diabo ou a morte. E essa morte, o sangue de Jesus, esse é o sangue que nós clamamos, acreditamos e caminhamos. Se não é isso que você se agarrou na sua vida,
E, e, o, e o inferno continua te tentando travar essa batalha contra você. Eu quero te convidar essa manhã para colocar sua fé no precioso Filho de Deus, que deu a vida dele, que venceu a morte para que você fosse vitorioso, para que você não tenha que participar do trabalho que é feito nas trevas. Nessa manhã, à medida que esse texto nos fala que nós deveríamos colocar a armadura de Deus para que a gente sejamos firmes contra os planos, os esquemas do mal. Coloque a armadura de Deus para que você resista aos esquemas do mal. O C.S. Lewis falou duas coisas que podem acontecer nesse caso. Ele fala de duas mentiras ou erros. Uma é não acreditar que existe uma batalha espiritual. E outra dele é o que o demônio está por trás de tudo. Se é uma pessoa que está sempre fascinado pelo diabo, pensando nele e achando que ele está por trás de tudo, todo o tempo, ele ama isso. O que eu quero que vocês saibam aqui na igreja: o diabo foi destruído na cruz. Eu quero que você saiba que ele está terrivelmente aborrecido com o que aconteceu na cruz. E ele sabe que ele vai voltar para o inferno. E ele quer levar quantas pessoas ele puder junto com ele. E eu não quero que ele leve você. Eu te amo. E é por isso que nós precisamos entender os esquemas dele e os planos dele. E porque a mensagem de Jesus é tão importante. Porque Deus te ama tanto que ele deu o seu único filho para que todo aquele que acredite nele não pereça, que não morra, mas que tenha vida eterna. Por favor, coloque a sua fé em Jesus hoje. Eu comecei com vida é espiritual. Não é neutro. Jesus te ama, o diabo te odeia. E mais perto que você chegar de Jesus, mais resistência você vai ter de Satanás. Se você olhar pelo o livro inteiro de Efésios, eu quero que você faça isso de novo. Leia o livro de Efésios novamente. Com esses versos que a gente vai falar, que está falando hoje de manhã, com eles em mente, você vai ver comentários feitos em todo o livro que nos traz para esse ponto. Quando na Bíblia, um autor como Paulo envia uma carta para a igreja de Éfesos, a ideia que você leia a carta de uma forma contínua e direta. A gente não faz dessa forma. A gente lê em partes e a gente conversa sobre isso. Mas se eu tivesse com você, como olha, Paulo nos enviou essa carta, vamos ler isso. A gente vai ler tudo e depois chegar numa conclusão. O que eu quero te explicar, se você ler tudo junto, você vai ver várias partes que falam do mal, do demônio, e Paulo fala sobre isso em vários momentos. Por exemplo, em capítulo 2. No capítulo 2 ele tem essa conversa. Capítulo 2, o que ele coloca na nossa frente são as 3 áreas da nossa vida.
que nós batalhamos, que a gente batalha na área espiritual. Eu vou te dizer, somente duas delas, todo mundo na sociedade batalha, mas a terceira, as pessoas não batalham mais. Já deram pro diabo. O diabo já venceu. O Satanás já é o pai deles. O seu pai pode ser Deus ou o diabo. Se o diabo é o seu pai, não tem batalha. Você vai ver que ele, por exemplo, é o pai da mentira. Mas você vê que no sistema do mundo, as pessoas sempre participam no sistema de mentiras. Ele é o pai da morte. Nós detestamos a morte. E nós vivemos numa sociedade que celebra a morte. É porque nessa sociedade, no mundo que nós vivemos, o pai desse mundo é o diabo. E temos uma sociedade inteira que está alinhada com o pai, com ele, com Satanás. E no meio disso, eles se sentem totalmente estressados com tudo isso. Capítulo 2 de Efésios. Ele nos dá 3 áreas em que a batalha espiritual acontece. Ele fala: vocês estavam mortos por causa de suas desobediências e muitos dos seus pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês ouçam. Existe o curso desse mundo. E o que está acontecendo é, basicamente, quando o homem caiu, as coisas que deveriam ser corretas, a forma que Deus criou o mundo, quebrou. E um homem não é mais como ele deveria ser. Tudo é difícil. Morte acontece constantemente. A alegria que antes era abundante, agora é momentânea. Vamos continuar lendo. Como o resto do mundo, obedecendo os comandantes dos poderes do mundo invisível. Ele está falando do diabo. É o que o Efésios 6 está falando. É o que Efésios 6 fala, que essa pessoa tem esquemas, um plano. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivemos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Ele diz: nós lutamos com o sistema do mundo por conta da queda. A gente luta com o mal, isso mesmo. E nós lutamos também com a nossa carne, o que está acontecendo dentro de nós. Quando o homem caiu no jardim, a gente luta com o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo fala no Romanos 7. O apóstolo Paulo escreveu Efésios e a maioria do Nosso Testamento. Ele fez coisas terríveis antes de encontrar Jesus. Mas a vida dele foi tão transformada que Deus usou ele para ser uma parte enorme para transformar o mundo. E até trazer inspiração para as Escrituras.
Veja o que ele fala sobre que capítulo 7, ele usa essa palavra lei aqui. Olha, ele fala aqui, olha, quando eu tento falar o certo, eu faço o errado. Veja, ouvir isso do Paulo me encoraja, porque mesmo Paulo passou, um cara tão grande como ele, passou por isso. Imagina eu. Ele fala, eu quero fazer o que Deus me falou para fazer, mas eu vejo no meu corpo uma outra lei lutando, me fazendo cativo ao pecado que habita no meu corpo. Ele está descrevendo exatamente a batalha do nosso corpo, da nossa carne. Eu quero fazer o que é reto. Eu li a Bíblia, mas mesmo assim, dentro de mim, tem problemas, essa luta que está sempre acontecendo. E ele fala no versículo 24. Ele está super frustrado. E ele fala no versículo 24. Terrível homem que eu sou. Quem vai me libertar desse corpo de morte? Ele sabe a resposta. E ele é muito grato pela resposta. E ele fala, obrigado, Jesus Cristo. Meu Senhor. Porque agora eu sirvo a lei de Deus com minha mente e também com a minha mente. Com a minha mente e com o meu corpo. O que nós estamos lidando com aqui é essa dificuldade do mundo, de todo esse sistema que está em volta de nós. O mundo é caído e não é o que não é o que deveria ser. E o nosso corpo, a nossa carne, é o que Paulo estava falando. O que Paulo fala, que nós todos lutamos com isso por conta do pecado. E é uma forma que a gente não consegue nos libertar completamente disso. Deus nos resgatou disso. Mas até o dia de estarmos completamente com Jesus, nós vamos estar completamente livres disso. Olha, eu ouço de pessoas o tempo todo que as coisas não estão indo bem. Quando as coisas não estão indo bem com os filhos deles, eles vão falar para mim, eu estou lidando com Satanás na minha família. Ou eles vão dizer, olha, estou tendo uma batalha espiritual na minha família. Ou outras pessoas falam, olha, o diabo entrou no meu casamento. Ou, vamos dizer, está tendo uma guerra espiritual no meu casamento. Com o que a gente falou deste capítulo aqui. Quando a pessoa diz, quando alguém fala uma guerra espiritual no meu casamento, do que você está falando? Estou falando sério. Todo mundo, família, trabalho, todo relacionamento que existe, todas as relações que nós temos está quebrada por natureza. Quer seja o pai, quer amigo ou relação de trabalho, por conta do pecado e o sistema desse mundo. Sim, você pode estar lidando com guerra espiritual porque você tem você tem pecadores na sua casa e você é um grande pecador. E o seu cônjuge também. Veja só, você fala uma coisa, o seu cônjuge responde, é uma briga entre dois pecadores. É um sistema quebrado. Você precisa de Jesus e o Espírito de Deus na sua vida, te ajudando. É isso que você precisa. Você está lidando com guerra espiritual, mas não tem a ver exatamente com o diabo ali, porque talvez é sua carne.
Olha, você está falando, você está em guerra espiritual. Do que você quer dizer? Os sistemas desse mundo, a sua carne. É isso que o Paulo está falando. Eu sou um pecado. Eu vivo no mundo de pecado, eu sou pecador. Eu vivo num corpo fraco e pecador. Sim, eu sou pecador. Eu sou salvo. Desculpa. Mas existe tudo isso que Jesus fez para mim e continua uma luta. Esse meu corpo não foi redimido eternamente. Existe uma luta. E alguma coisa entrou na sua cabeça que talvez está colocando a culpa no diabo. Sim, é uma guerra espiritual? É claro que é. Mas eu estou te sugerindo que, olha, a gente falou os sistemas desse mundo, a gente falou do seu corpo, a sua carne. O diabo nem apareceu ainda na sua casa. Já tem tanta quebra, tanto problema nesse mundo e tanta fraqueza no nosso corpo e nosso corpo que você precisa do Espírito de Deus. Porque muitas das vezes eu vou falar, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus te transformando. Eu estou te falando, olha, a pessoa fala, não, eu sou só uma pessoa nervosa. Não, você é um pecador. Você tem que se arrepender desse pecado. Eu ouço isso todo momento. Todo mundo fala, não, eu sou um italiano. Eu sou nervoso mesmo. Eu não me importa. Não, você é um pecador. A gente tenta mudar, pegar a prescrição do médico e falar, não, olha, o médico falou que eu sou isso, isso ou aquilo. Eu tenho que tomar umas pílulas. Eu tenho que beber alguma coisa. Não, o que a Bíblia fala, não se encha, não fique bêbado do vinho. Seja cheio do Espírito. O sistema do mundo e o nosso corpo nos dá tantos problemas. A gente tem tanto problema, tantos desafios que nós temos. E o que a Bíblia está falando é, deixa o Espírito de Deus viver através de você para que você quebre com os sistemas desse mundo. Volte para Efésios 1 e 2. Você está em Cristo. Você é uma nova criação. Você está em Jesus. Você é uma nova pessoa. E Ele venceu. Jesus venceu e Ele é vitorioso. E Ele venceu na sua vida também e vai mudar você. E finalmente, sim, existe o diabo. Nós temos que reconhecer como esse mundo é quebrado. Reconhecer que o nosso corpo é fraco. Nós temos que reconhecer o pecado e a hora de se arrepender. Sim, temos que amadurecer. Você tem que olhar para os seus filhos, o seu cônjuge e falar, eu estava errado. Para o seu chefe e dizer, eu estava errado. Eu não te tratei bem. Uau, ninguém nunca falou isso para mim. Quando a gente vira para o nosso Deus e fala, me perdoa por esses pensamentos errados, por essas ações erradas. Veja, a gente se realinha completamente. Isso é maturidade. Isso é o que um filho de Deus faz constantemente. Agora o que o apóstolo Paulo está falando também. Agora vamos para o próximo passo. Isso é quando o diabo, o Satanás, entra na sua vida com os planos dele. Sim, um diabo real. Um rio Satanás. Um diabo, um Satanás real. De novo, o que o C.S. Lewis falou. O diabo gosta de duas coisas. Que você olhe com ele com desprezo e fala, não, ele não é nada. Ou que você supervalorize quem ele é. Mas vamos falar seriamente. Ele é real. Ele não é Deus. Ele é limitado, ele foi criado por Deus e ele foi
destruído. Porém, por exemplo, Deus sabe tudo, o diabo não sabe tudo. O diabo não sabe os seus pensamentos agora. Por exemplo, sempre que eu falo isso, as pessoas falam, ufa, ainda bem que ele não sabe. Ele não está em todos os lugares como Deus. Mas sim, ele é um inimigo que sempre viveu. E ele sabe como as pessoas são, desde sempre. Ele conhece como a gente é, a nossa personalidade. Ele sabe exatamente as coisas que ele faz, que faz a gente cair. Muitas vezes a gente assume que não, porque eu sou pecador, eu posso cair muito facilmente. E a gente desiste muito fácil. Por exemplo, você fala, filho, esse é meu pecadinho de estimação, eu sempre fui fraco nisso, eu vou lá e é o meu vício pequenininho, eu sempre caio nele. Não, você não quer fazer isso. Vamos chamar isso pelo nome que ele é. Olha o que a gente vê no versículo 12. A gente luta com a nossa carne. E essa palavra é uma palavra muito visual. É um combate mão com mão. Você tem problemas com a sua esposa, você pensa que os problemas com as suas crianças, com as outras pessoas, com as autoridades no seu trabalho, com as pessoas em Washington, em Harrisburg, nós estamos lutando com carne e sangue. Mas, na verdade, tem uma parte do mundo que está observando a gente. Isso, sim. Muitas vezes a gente coloca todo esse esquema dos governos como um esquema do mundo e do demônio. É verdade, muitas vezes. Mas nós não queremos ser parte disso. Veja o que esse texto fala. Será que se explica tudo? Espíritos, forças espirituais nos lugares celestiais. Nos lugares que nós não vemos. Existem poderes satânicos. E lembre-se também, existem os anjos. Se você pudesse colocar óculos, que pudesse colocar os seus óculos e ver esse mundo espiritual, você reconheceria que existe uma batalha acontecendo. De novo, nós temos que colocar Cristo no primeiro lugar na nossa vida, com o sangue de Jesus na nossa vida. Se você colocou sua fé em Jesus, o sangue de Jesus te protege. Veja, ele começa com sejam firmes no Senhor, e ele nos dá coisas práticas que podemos fazer para andar nesse mundo. Ele fala isso logo no começo. Coloca a armadura de Deus. No versículo 13, ele fala: coloquem a armadura de Deus para que possa resistir ao inimigo no tempo do mal. Eu não sei de você, mas quando eu era pequeno, olha, o que meus pais falavam para mim era: se você tem... Meus pais levavam eu para ver museus e fortalezas, coisas antigas, quando eles estavam de folga. Eu olhava ali, olha, estava com fome, com vontade, com frio, e meu pai sempre me levava para ver esses lugares que tiveram batalhas. Sempre ele me levava para algum lugar nacional, alguém que morreu ali. Mas esse guia me falou, meu pai estava com um guia essa vez,
E ele levou ele para a gente para um lugar que tinha um manequim, que tinha uma armadura. E eu e minhas irmãs estavam juntas. E ele perguntou, você quer experimentar essa armadura? E eu lembro que quando ele colocou essa casta no meu peito, eu lembro como pesado isso foi. Eu me perguntei, por que alguém queria usar uma coisa tão pesada desse jeito? Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, não, mas era como que eles se vestiam quando eles estavam em batalha, para proteger eles. E aí eu coloquei o capacete, e o pai, tira isso de mim, é quente, por favor, tira isso de mim. Eu lembro estando muito pesado. Você já viu esses manequins usando essas armaduras? E você já leu sobre eles no passado? Essa mensagem que eu quero que você ouça. Quando você quer ler na Bíblia, colocar a armadura de Deus, eu quero que você coloque na sua mente a imagem de um soldado romano. Eu quero que você tenha a ideia de que Deus é forte e você é fraco. O que eu quero que você ouça é Deus falando, eu quero que você coloque essa armadura, ainda que pesada. Eu quero que você use essa metáfora de um soldado romano, para que você entenda que você é fraco, Deus é forte. E colocando essa armadura, me mostra como eu vou lidar com as estratégias desse mundo. Para que eu não... Você assiste televisão, pregadores gritando pro diabo, falando coisas pro diabo, mandando onde o diabo tem que ir. Eu não, eu quero falar com Deus. É o Espírito dele que me protege. Nesse versículo não fala grite com o diabo, ele fala coloque a armadura de Deus. Vamos andar sobre esse versículo um pouco. A primeira parte que ele fala é sobre o cinturão da verdade. A gente tem que lembrar que ele fala, engraçado que essa é a fundação de tudo. E lembre-se, ele coloca que você tem que se vestir da verdade, ao mesmo tempo que o diabo é o pai da verdade. Veja, quando os políticos estão falando mentiras, eles estão falando com maldade. É uma força demoníaca. Ele está agindo da mesma forma que o pai dele, Satanás. Por isso que a Bíblia fala, quando nós somos pessoas que sempre nós vivemos diferente. Nós temos sempre que perguntar, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu sou realmente salvo? Porque muitos dos nossos do comportamento nosso pode estar servindo ao Satanás como um pai. O livro de João fala sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Verdade. A gente já falou muitas vezes aqui. Quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz, ele tomou os nossos pecados sobre ele. E ele colocou, olha as palavras, ele colocou a palavra justiça sobre nós. Veja, essa justiça veio de uma pessoa que nunca pecou. Não desista tão fácil. Você pensa que está sem esperança? Não, você não está. Em 2 Coríntios fala, nós destruímos argumentos.
e todo tipo de opinião contra os pensamentos de Deus. E deixemos todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. O próximo que ele está falando é as sandálias da salvação. Você é perdoado se você coloca a sua confiança em Jesus. Eu te imploro essa manhã, coloca a sua fé em Jesus. Sem isso, você não consegue ficar firme, você não consegue ficar de pé. Você não consegue andar nesse mundo que é oposto a Deus. Mas com o Evangelho você tem graça, paz e verdade na sua vida. Fique firme nisso. Nós lemos então sobre o escudo da fé, que apagamos os dardos flamegantes. Isso é o que a gente vê todos os dias. Tanta informação que a gente tem hoje, tanta informação e a maioria não é verdade. Os seus filhos ouvem isso e acreditam nessas mentiras. Existe um fluxo constante de tentando fazer você, os seus filhos, o seu cônjuge, o seu chefe com medo, criando dúvidas na sua mente. Quando ele fala do escudo da fé, lembre-se quem é o objeto da sua fé. Você é Jesus e você quer manter ele primeiro na sua vida. Ouça a sua fé em Jesus. A fé sempre tem um objeto. A sua fé não é nos seus sentimentos, em você mesmo, em coisas. O objeto da sua fé deve ser Jesus. E isso vai colocar proteção em você. Então ele vai falar depois do capacete da salvação. Você tem que proteger a sua mente. Esse é o primeiro lugar que Satanás começa a operar. Você tem que proteger o que vai na sua cabeça. A Bíblia fala sobre estar sempre orando no seu espírito. Quando esses pensamentos errados vêm na sua cabeça, olha, eu amo o livro de Isaías. E finalmente, a espada do Espírito. Essa é a palavra de Deus. A gente tem que ser um povo que sabe como usar a nossa espada. Nós temos que conhecer nossa espada. Não pode estar guardada, tem que estar fora. O diabo não quer que você use, não quer que você conheça. E se você usa e se você conhece, ele vai tentar fazer o que ele fez no jardim. Ele mudou a verdade. E veja, com as redes sociais, a gente tem tanta coisa que a gente vê e escuta, e a gente pode ter dúvida. Talvez não é isso. Olha, leia o que a Bíblia está falando. Às vezes, pessoas da igreja estão ficando confusas lendo diferentes versões da Bíblia. Olha, eu acredito que a gente tem que crer no que Jesus disse. O diabo apareceu para ele. E assim que ele respondeu, está escrito. A gente tem que ser pessoas que conhecer a nossa Bíblia de um ponto que quando o diabo coloca as porcarias dele na nossa cabeça, a gente tem umas partes chaves da nossa Bíblia que nós conhecemos bem, que a gente responde para ele. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 4. Olha o que Jesus falou. Uma pessoa não vive só pelo pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.
Jesus disse de novo: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus disse mais uma vez: porque as Escrituras dizem: adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Eu preparei para você algumas coisas que podem te ajudar. Não vou ler todas agora. Olha, a gente vai ter um QR Code. Ótimo. Se você clicar nesse QR Code, eu espero que você consiga escanear isso aí e que você vai para o lugar certo. Vai trazer um PDF, uma lista de versículos que eu pessoalmente acho muito útil. Não sei, eu tenho esse aplicativo de notas na minha Bíblia. Não sei se você tem na sua. Eu tenho esses versículos lá. Um dos versículos é Isaías 54. Não é uma arma que se volte contra você, qualquer arma que vai ser bem sucedida. Colossenses 2,15. Ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Ele os envergonhou publicamente com sua vitória. Olha João 4,4. Meus queridos filhos, vocês pertencem a Deus e já alcançaram a vitória sobre todas essas coisas. Use isso, use esses versículos, diga-lhes alto, repita eles. Esteja pronto. É o que ele está falando. Coloque essa armadura. Esteja preparado. Eu espero que isso te ajude. Olha, nós estamos quase terminando aqui. E eu queria mesmo que você tivesse essa ferramenta para você. Deixa eu terminar com esse versículo. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Nós estamos num lugar, você está num lugar que a gente está sempre pedindo para Deus. Deus me protege. Nos arrependendo dos nossos pecados. Voltando para Jesus, orando todo o tempo. Me ajuda, Jesus. Ensine os seus filhos a fazer isso. Eles ouvem tantas coisas todos os dias na escola. E no começo eles ensina eles quando a tentação vem no caminho dele, eles ensina eles a usarem a palavra de Deus. Ensina eles a decorar esses versículos e eles repetirem esses versículos na mente deles. Eu lembro de sendo tentado na escola por coisas muito específicas e eu lembro até hoje desse momento. É uma batalha lá fora. Você tem que treinar os seus filhos. Não adianta só esperar que vai dar tudo certo. Não, você tem que treinar eles. Você tem que orar por eles e treinar eles. Moldar eles. Quando as coisas não estão indo bem no seu casamento, reconheça. Não é ela que você está lutando contra. Não é contra... Não, você está lutando contra um sistema caído, um sistema quebrado. Chame o problema pelo nome. Não chame ele de Satanás quando é um sistema do mundo que está quebrado. Não chama Satanás quando você é fraco na sua carne. Ore por isso. Você tem que orar. Você tem que orar constantemente. Não só no seu quarto ajoelhado. Você tem que orar constantemente. No Espírito. Com toda oração e súplica. E ele fala, esteja alertos, atentos e sejam persistentes. Olha que a Bíblia fala que o mal está ao derredor tentando buscar quem ele pode destruir. Estejam alertas.
Paulo ainda fala, olha, ore por mim. Por favor, ore pelos seus líderes. Ore pelos seus pastores, pelos seus chefes, pelos governantes. Sim, existe uma batalha espiritual e Deus quer tirar os líderes, os bons líderes que o diabo quer destruir. Um dos versículos que está nessa lista fala que Jesus fala, eu vou construir minha igreja e o inferno não prevalecerá sobre ela. Olha o versículo que eu sempre tive na minha mesa por muitos meses. Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Boas novas para você. Comecei com boas novas e vou terminar com boas novas. Em Apocalipse fala, o diabo está num lago de tormenta para sempre. O último versículo, e Jesus vai limpar todas as lágrimas do seu olho e a morte não vencerá mais. Eu estou aguardando esse dia, que esse mundo quebrado, essa carne fraca, vai ser destruída. Não existirá mais morte. Quando eu não recebo mais uma ligação de alguém que me fala, olha, você sabe quem morreu? Não vai existir mais isso, não vai existir mais dor, porque as coisas desse mundo passaram. Eu escrevi no último versículo da minha vida, na minha Bíblia, nós vencemos. Nós vencemos. Satanás não é o vencedor, Jesus é. E por conta dele, nós temos vitória. Nós somos uma igreja que colocamos a fé em Jesus. Ele é primeiro. E quando pensamos como vamos ser pessoas para lutar essa luta, cada um de vocês vai pensar numa coisa sobre essa mensagem de manhã. Alguns com problema na carne, outros com problemas com o sistema, outros com problemas com o diabo mesmo. Eu quero te convidar para adorar conosco. Para adorar conosco essa manhã. Se você quiser, vir aqui na frente. Se ajoelhar aqui na frente. Se você quer vir aqui para orar, se você quer que venha aqui para orar por alguém. Nós queremos colocar o nosso foco no sangue de Jesus. Quero convidar o time de adoração para orar, para cantar hoje. E eu quero te convidar para orar. E participar da ceia. E a gente vai concluir nosso dia.